Olá, olá, tudo bem com você? Patrícia Tanuri aqui de volta. E nessa aula eu vou te ensinar a fazer combinações inteligentes. Então, assim, qual é o grande lance da alimentação é, anti-inflamatória? É a gente usar essa alimentação estrategicamente, né? A gente combinar alimentos de forma inteligente para promover a desinflamação, para promover a perda de peso, tá? Então, vamos embora lá. Lista de alimentos anti-inflamatórios, né? Esses alimentos eu até já falei numa aulinha aí, numa dessas aulas aí para trás, mas eu vou só dar uma pincelada aqui rapidamente. Esses alimentos eles vão ajudar a desinflamar o organismo e o tecido gorduroso, ajudando o corpo a acelerar o metabolismo e desbloquear a queima de gordura. Então, Patrícia, por que que eu não perdia peso? Porque você não desintoxicava, porque você não desinflamava, tá? Então, muito provavelmente, quando você estava fazendo as suas dietas lá, sem fazer esse preparo do seu organismo, antes, você estava perdendo massa magra, você estava desidratando, estava perdendo peso na balança, mas não estava perdendo gordura de forma efetiva. E o que é que seu corpo faz como forma de defesa? Se você perde massa muscular, você o corpo reage para recuperar essa massa que você perdeu. A gente não pode perder massa, né? A massa que dá sustentação para os nossos ossos, para o nosso esqueleto, a massa muscular que manda nutrição para o osso. Então a gente não pode perder massa muscular. Se a gente perde massa, se a gente emagrece de forma errada, o seu corpo vai reagir, você vai ter o efeito rebote. Você vai ganhar peso de novo. E às vezes muito mais do que perdeu. Então, é de extrema importância fazer isso que nós estamos fazendo aqui, antes de qualquer processo que você quiser fazer, que seja controlar seus exames, que seja hipertrofiar, que seja, sei lá, tratar uma fibromialgia, uma doença autoimune, uma hipertensão, diabetes, você deve desintoxicar e desinflamar o seu organismo antes, tá? E principalmente para perder peso, que é o que nós estamos falando aqui. Então, essa desinflamação, ela vai sim acelerar o processo, o metabolismo do seu organismo e vai desbloquear definitivamente a queima de gordura, tá? Durante essa fase anti-inflamatória, a gente vai focar nesses alimentos, que são as raízes, cúrcuma, açafrão da terra, gengibre, né? As fibras e grãos integrais, as leguminosas, feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, os alimentos ricos em flavonas, que são alho, cebola, principalmente cebola roxa, salsa, pimentões, né? Aipo, maçã. Ups, passei demais. Vegetais como brócolis, todos os vegetais verde escuro, salsa, pepino, salsinha, salsão, cenoura, couve, espinafre, as frutas ricas em vitamina C, kiwi, limão, laranja, tangerina, abacaxi, mamão, inhame, cará. As frutas vermelhas, morangos, uvas, amora, framboesa, goodberry, melancia, tomate. Ômega 3, peixe, semente de chia, abacate, azeite, e as oleaginosas, as castanhas do Pará, castanhas de caju, nozes e amêndoas. Esses alimentos todos são anti-inflamatórios e vão estar na nossa alimentação, focar neles, tá? E ainda os chás e as infusões, que são poderosíssimos, né, no nosso processo de desinflamação. Então, chá verde, chá preto, camomila, dente de leão, espinheira santa, chá de canela, canela, né, canela em pau, chá de gengibre, hibisco, moringa, casca de laranja, matcha, chá de romã, todos eles são excelentes aí anti-inflamatórios. E especiarias como orégano, cúrcuma, tomilho, cardamomo, canela, gengibre, vinagre de maçã orgânico, o extrato de própolis, de preferência o própolis verde, tá? Todos esses alimentos, a gente vai focar neles aqui nessa fase anti-inflamatória. E como que a gente vai fazer essa combinação, essa alimentação estratégica? Olha só, lembra que a gente falou lá no carboidrato como macronutriente, que o carboidrato simples, ele é absorvido rapidamente, e aí vira glicose rapidinho no sangue, seu corpo produz insulina, seu pâncreas libera insulina, a insulina pega aquela glicose e leva para a célula como fonte de energia, né? Só que você tem, aí ela reserva o excesso, reserva no fígado, reserva no músculo, só que esses estoques de reservas, quando eles estão cheios, o que a insulina faz? Transforma essa glicose em gordura, tá?
e estoca. Então, a gente tem que evitar esse processo. A gente tem que evitar os alimentos que têm índice glicêmico alto, tá bom? Então, nessa tabelinha aqui, que eu vou também te dar, tem o PDF dela no material que vocês vão receber, na nossa última aula aqui desse módulo, né? Tem todos os materiais. Nessa tabela, a gente vai ver aí o índice glicêmico dos alimentos. Então, quanto maior o índice glicêmico, mais rápido esse alimento vai aumentar a sua glicose no sangue, gerando picos de insulina e atrapalhando a queima de gordura, tá? Por isso, o ideal é que você consuma com mais frequência os alimentos com baixo e médio teor de índice glicêmico. E raramente, mais raramente, os que têm alto índice glicêmico, tá? Então, os que têm baixo são esses aqui da lista verde, médio esses da lista amarela e vermelho o alto índice glicêmico, ok? Então, nós vamos ficar mais nesses alimentos aqui para a gente diminuir ao máximo esses picos de insulina. Combinações inteligentes aqui que vão retardar essa absorção do carboidrato no organismo. Quanto mais rápida for a conversão do carboidrato em glicose, maior é o índice glicêmico daquele alimento. Isso faz com que o seu organismo estoque gordura e, além disso, também gera um estímulo no nosso cérebro que responde com a fome. Então, você absorve rápido aquilo libera serotonina e aí o seu cérebro acha o máximo, porque serotonina é o hormônio do prazer e ele vai querer mais e você vai estar sempre querendo mais, mais, mais. Resultado, você comer mais e engordar, tá? O índice glicêmico, ele vai variar, né, essa rapidez com que essa glicose, com que esse açúcar cai aí na corrente sanguínea, se transforma em glicose, ele varia de acordo com o preparo e com a combinação dos alimentos. Então, por exemplo, se um alimento ele é assado, uma batata doce, ela for assada, ela vai concentrar o açúcar dela. Então, o índice glicêmico dela vai ser mais alto do que se você pegar ela e cozinhar ela na água. Você ferventou ali, cozinhou na água, você perdeu um pouco daquele amido e o índice glicêmico dela fica menor, tá? Outra coisa aqui que vai fazer com que o índice glicêmico fique menor, você combinar com esses alimentos, com esses carboidratos, combinar proteínas, porque a proteína ela vai se ligar ali, vai atrapalhar a absorção daquele carboidrato, combinar fibra e combinar gordura boa, tá? Se a refeição ela possui mais fibra, ela tem um menor índice glicêmico, tá? Ela vai virar glicose no organismo mais lentamente. Por exemplo, o suco de laranja. Espremeu ali não sei quantas laranjas para fazer um suco de laranja. Índice glicêmico do suco de laranja é altíssimo, tá? Mas se você chupa a laranja, come o bagaço com fibra e tudo, o índice glicêmico já cai aí, tá bom? Os alimentos ricos em gorduras boas, né, como azeite, castanha do Pará, nozes, e as proteínas, elas atrapalham, elas interferem na absorção dessa glicose, né, pelo organismo. Então, no final, eles acabam retardando ou deixando com que o índice glicêmico daquela refeição fique mais baixo, tá? Então, diquinha de ouro, tá? Para todas as suas refeições do dia. Sempre que você for consumir uma fonte de carboidrato, associar uma fonte de fibra junto. Ou ainda uma fonte de proteína ou gordura boa. Então, se eu for comer, por exemplo, uma banana, né? Que é carboidrato, é fruta, carboidrato. Então, o que eu vou fazer? Eu vou picar ela ali e vou pôr uma sementinha de chia por cima. Ou, se eu for usar uma salada de fruta, eu vou misturar uma proteína ali, ó, um iogurte natural, e ainda vou pôr umas castanhas, que é gordura boa. Ou então, ainda vou pôr uma fibra, tá bom? Eu vou fazer uma tapioquinha, que caiu no gosto do povo aí, né? Ai, que tapioca é saudável. Tapioca é saudável? É. Mas sabe por que a tapioca caiu no gosto da galera? Porque ela não tem glúten, tá? Que é a proteína do trigo. A tapioca não tem. Mas o índice glicêmico dela é altíssimo. Ela aumenta a glicose no sangue muito rápido. Então, o que você vai fazer para a sua tapioca ficar uma tapioca funcional, de baixo índice glicêmico ou de médio índice glicêmico? Você vai misturar ali na farinha da tapioca, você vai misturar ou farinha de linhaça dourada, ou sementinha de chia. Para melhorar ainda, você vai pôr ali
um açafrão, uma cúrcuma, por quê? Que vai dar um potencial anti-inflamatório para essa tapioca, vai fazer sua tapioquinha, e aí você vai rechear ela com uma proteína boa, ou com uma gordura boa, né? Você vai rechear ela, por exemplo, com guacamole, que você faz ali com abacate, avocado, ou você vai rechear com um queijo meia cura ou um ovo mexido, tá? Então, você vai equilibrar a absorção daquele carboidrato ali da tapioca. Outra combinação inteligente aqui, por exemplo, um purezinho de aipim, um purezinho de mandioca, um purezinho de batata ou batata doce, e aí você vai combinar com uma proteína magra, tipo um frango, um peixe, e associar com salada de folhas e sementes. De preferência, põe até um azeitezinho por cima. Uma combinação legal que você está usando um carboidrato de alta absorção, porém, você está diminuindo a absorção, né, o índice glicêmico dele que você está associando com uma proteína boa, com uma gordura boa, e vai fazer com que esse carboidrato seja absorvido com mais lentidão, não gera pico de insulina lá e não atrapalha seu processo de emagrecimento, ok? Então, essas dicas são dicas de ouro no seu processo de emagrecimento. A gente tem que entender como que cada nutriente vai agir no nosso organismo para a gente poder combinar e se alimentar de forma que você vai comer de tudo, porém de forma que com que isso não proporcione o seu ganho de peso ou prejudique a sua perda de peso, ok? Um beijo grande e até a próxima aula.